E quanto a essa questão de finanças, eu sempre gostei bastante dessa área. Até falando com a minha avó, por exemplo, lá nos anos de 98, 99, quando a gente teve a maxi desvalorização do real, porque até 98 era 1 para 1, aí em 99, do dia para noite, virou praticamente 1,60 para 1, né? Ou seja, $1 comprando 1,60, chegou a 2. E aí eu tava fazendo conta e falava pra minha avó, quando eu for adulto eu vou ter tantos dólares. Então, ué, mas por que dólar, né? Nossa moeda é o real. Daí eu falava, não, vó, mas o dólar vale mais. Porque eu tava vendo TV e via, né? Que tinha jogador de basquete na época que tinha contrato em dólar e o cara ficou riquíssimo em comparação com gente que tinha dívida em dólar e tinha quebrado. E a minha família nunca deixou faltar nada pra mim, mas também nunca sobrou muita coisa. Porque eles eram muito descontrolados na parte financeira. Então eu sempre gostei dessa área e comecei a estudar pra não repetir aquele ciclo. Só que eu não pensava em, nossa, um dia eu vou ter um curso, tudo. Isso era meio que um sonho. Quem me mostrou que era um caminho possível foi a Malu. Porque ela começou a se aventurar na internet. E eu até tinha um negócio na internet, eu tinha um blog, mas era bem pequenininho, tinha uns 1.000 acessos por dia só. Eu já achava muita coisa. A gente criou um blog pra ela também. O meu era de finanças, o dela de lifestyle. Também tinha mais ou menos esse número de acessos ali quando chegou, depois de uns anos, num patamar bom. E aquilo pra mim era explorar a internet. E acabou que esse blog até deu um retorno bom, porque eu tinha 2 artigos falando sobre Bitcoin e acabaram sendo muito procurados. Eu ganhava Bitcoin com aqueles artigos também. Cheguei a juntar 9 Bitcoins assim. Falava de Bitcoin, Não, né, ninguém na falava de época. Bitcoin. Eu lembro que durante essa época teve uma reunião dos parlamentares lá em Brasília para discutir o Bitcoin e estavam pensando que era tipo milha aérea. Os caras nem sabiam o que era naquela época Não, direito. bom, eles seguem sem saber muita coisa. Ah, hoje eles já sabem. Hoje eles já Infelizmente. sabem. Olha, Pois é. moça. E é uma discussão esse negócio de Bitcoin. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que investe, tem gente que não investe. É uma discussão doida. Mas aí como é que vocês o Bruno começaram? não acabou, né? Você acabou o raciocínio? Não, era sobre isso. Eu comecei essa parte do blog e a Malu que me mostrou que rede social que era melhor. Porque a gente não sabia ainda, mas a Malu, ela tem dislexia. E ela demorava para escrever um texto pro blog, eu tinha que revisar ainda, né? Para tirar os erros de português, para poder postar o texto. Mas eu falava, coloca foco em escrever. Ela falou, não, vou usar essa ferramenta aqui, um tal de Snapchat, que eu acho que isso aqui vai ser bom. Snapchat, Puta, eu lembro dessa época do E aí ela Snapchat. começou a usar o Snapchat, eu falava, larga esse negócio, rede social é perda de tempo. Até um dia que ela me mostrou que tinham 500 pessoas assistindo ela lá. Aí eu entrei no site na hora, também tinha até aquele momento uns 500 acessos no dia. Só que no site tinha 3 comentários, sendo que, sei lá, um era spam ainda, era um cara fazendo propaganda de alguma coisa, e tinha uns 50 comentários de gente rindo, chorando com ela. Aí na hora, a minha cabeça mudou, eu falei, olha, esquece esse negócio de blog, é perda de tempo, vai pra rede social. Que eu imaginei o tamanho desse outdoor. A gente nem sabia o que ia fazer com aquilo, mas quando eu vi 500 pessoas prestando atenção nela de fato, eu falei, bom, isso aqui é mais valioso do que o blog. E aí a gente veio parar na internet e naturalmente, como era aquilo que eu dominava, eu pensei, bom, se ela tá tendo sucesso falando de lifestyle, vamos tentar falar de finanças pra ver o que acontece. E vocês, Estamos aqui. a Malu já lidava com vídeo e você escrevia, então, pelo que eu entendi, né? E no começo ali, vocês gravavam na frente do guarda-roupas. Tinha uma história assim, né? Que vocês moravam numa casa mais simples e vocês tinham que filmar na frente do guarda-roupas, que teoricamente era o único cenário que vocês tinham ali. Conta um pouquinho disso. Na verdade, você falou, né? A Malu lidava melhor com vídeo. Não, eu aprendi a lidar melhor com vídeo, porque demorei, né? As pessoas acham que começa, tem alguém que tem aptidão a gravar e vai gravar bem pra caramba. E não foi assim comigo. Pode ser que tenha alguém que seja assim, né? Comigo não, demorou anos de prática, inclusive. Eu acho que hoje, cada vez mais, eu ainda melhoro, né? Porque a gente vai praticando, né? Vai ficando cada vez mais fácil. Mas era muito difícil. O Bruno tinha que sair de casa pra eu gravar. Literalmente. Porque eu tinha Ficava muita tímida. vergonha. Era cheio de corte os vídeos, porque eu errava demais. Mas é porque também eu ficava atrás da câmera e meio que julgando ela, né? Era Ela horrível. fazia alguma coisa, deu. Ou vou fazer uma cara dela, sai daqui do quarto então, deixa eu gravar Meu Deus, o sozinho. que eu falei de errado, sabe? Uma coisa assim. E a gente morava numa casa no Rio de Janeiro, numa casa do Exército, né? Na época o Bruno ainda era militar. E era uma casa, assim, as casas do Exército, elas não são tão boas, não tô reclamando. A Vila Militar, ela São velhas, né? data São da antigas. Década de 40. Né? Ah, sim. É Então, velho, são, é são, velho. são casas antigas. E essa, ela mofava. Por mais que a gente tivesse feito uma obra lá e tal, tinha infiltração. Então, todas as paredes da casa, elas eram mofadas. E aí tinha o armário, que tapava.
a parede e um outro que a gente tinha colocado um monte de foto, assim. Então, e a cozinha. Então, era 3 espaços que a gente gravava na casa inteira, porque não tinha outra opção. Não, ninguém queria morar nessa casa quando a gente mudou. Ela ficou quase 8 meses, eu acho, sem ninguém morar. É. Nossa, por que ninguém quer morar nessa Quem casa? a gente vai... Aí o pessoal falou, não, a gente pinta pra você entrar, E não a gente sei era o quê. bem mão de vaca, início do casamento. A gente falou, vamos lá, a gente... o aluguel caríssimo, né? E no exército você paga um aluguel muito barato, né? Porque a casa é do exército. A gente pagava falou, uns vamos 300 economizar reais pra pra caramba morar. e vamos morar nessa casa, tá de boa. A gente não tinha móvel nenhum, só tinha o móvel da sala, do quarto e da cozinha, né, amor? E aí... Porque a gente foi saiu de um assim, apartamento muito pequeno, que também era do exército, que tava caindo. porque ele começou, o prédio começou a Tava desabar. caindo. Não, literalmente. Caramba. A gente morava, era assim, você tinha uma entrada no primeiro andar, e no primeiro andar você tinha uns apartamentos e tinha um segundo. E uma parte do primeiro andar era Nossa, ocupada o por Bruno uma adora agência contar bancária. os detalhes miúdos. Não precisa contar os Mas detalhes é porque miúdos. o diabo está nos detalhes, as pessoas gostam. Meu Deus do céu. Tinha uma agência bancária no primeiro andar. Eu não vou falar que era o Bradesco pra não ficar mal pra eles, mas eles removeram uma pilastra aí da construção e o prédio começou a ceder. E a gente tinha mobiliado um apartamento, tinha feito até uma reforminha, assim. Uma kitnet. Tinha Que era uma 30 kitnet- metros quadrados. Nem 30, tinha acho que uns 23 metros quadrados. Meu Deus, só tinha um quarto. Era o quarto, era isso. Era o quarto, um balcãozinho que era a cozinha e um banheiro. A Malu, uma das primeiras fotos do Instagram dela, ela tirando foto assim, falando, vamos começar uma rotina saudável, não sei o quê. Na foto aparece o apartamento inteiro. E, E tem ela- todos os fios, acho que de uma cidade, estão presentes na foto. É bizarro. Eu não sei o que acontece. Sabe fio que você quer esconder de TV? Ela conseguiu mostrar todos e, não satisfeita, ainda tinha uma extensão enrolada em cima de uma mesinha. Dá pra ver se essa tiver foto lá. essa foto, a gente quer que mostre aqui. Não, a gente tem. mostra Pra vocês. tudo. Vamos Essa colocar foto, aqui. ela é Vou te ótima. mandar, Mas peraí. como é que vocês se conheceram, afinal, hein? Foi na Academia Militar. O meu irmão era amigo dele, ainda é, mas era amigo dele na época e... Te divide a beliche, na verdade, E aí durante foi um isso. tempo. Ai, que bacana, gente. Vocês E estão há aí- bastante tempo, né? Ah, sim, vamos Quase fazer 12 12 anos. anos em janeiro, 9 de janeiro do ano que vem. Sabe uma coisa que eu achei legal? Eu vi o Bruno comentando isso outro dia. Que você tem Aliás, eu quero agradecer, deixar aqui bem o meu Agradecimento. agradecimento pro Bruno, porque o Bruno foi a pessoa, não foi uma das, foi a pessoa que mais me incentivou quando eu comecei. Porque imagina, eu trabalhava num programa de TV e, pô, eu tive que virar a minha carreira praticamente inteira e foi muito difícil. Eu tive, assim, meu irmão chegou pra mim um dia e falou assim, meu irmão trabalhou 10 anos no mercado financeiro. E aí a gente falou, não, vamos falar de educação financeira, tudo, né? E eu via muita gente saindo da TV, perdendo dinheiro, tudo. E eu sempre fui uma menina mais tranquila, assim. Eu nunca fui de ficar ostentando, de nada. E eu Mais tinha uma consciente. vida mais consciente. E aí, eu virei pro André, né? E até acho que o André me lembra um pouco, assim, o Bruno. E depois eu vou até falar o porquê, pra ficar um suspense. O André falou, vamos falar sobre educação financeira. Eu já não queria mais aquela coisa de foto, de ficar blogueira, tal. Nada contra, acho super difícil o trabalho, inclusive. E aí o André falou, então é o seguinte, vamos falar disso. Eu falei, poxa, André, então me ajuda, né? Aí o André falou assim, não, eu não vou te ajudar. Eu falei, como assim não vai me ajudar? Ele falou assim, seguinte, você vai estudar sozinha. Eu falei, não, você sabe tudo, você trabalhou, me ajuda e tal. Ele falou, não, você vai ter disciplina, eu vou te fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 assuntos e daqui 3 dias eu quero que você saiba tudo, beleza. E aí lá fui eu, né? Eu fui lá estudar, eu falei, meu Deus do céu, André... E o André é bravo, duro, né? Mais rígido. Eu falei, ai, meu Deus do céu, como é que faz? Eu vou errar. E bom, e depois chegou ele com o papelzinho lá com as perguntas, né? E aí eu falei, puta, eu vou aceitar esse desafio. E aí eu fui, estudei. Ele falou, parabéns, agora você aprendeu sozinha. Você tem que aprender algumas coisas sozinhas. Mas o que eu tava falando que eu acho, que eu vi, assim, o que eu vejo que o André tem muito a ver com o Bruno é nesse ponto de disciplina e de foco, né? De você, poxa, vai lá, faz, acontece, às vezes vai ser difícil, mas segue esse caminho. E por que eu tô falando isso do Bruno, que eu queria fazer esse agradecimento? Quando eu comecei, foi difícil. Eu tive o apoio do meu irmão, né? E tive apoio de poucas pessoas. E o Bruno me corrigiu em várias coisas que sim, eu aceitei, né? Ele falou, Carol, aqui e tal, fala isso, tal. E eu ganhei o curso do Bruno. E eu fiquei super contente. Tipo, eu estudei pra caramba. Eu falei, vou fazer tudo que eu puder pra aprender, eu vou estudar livros, E eu fui pra cima mesmo e fui estudar. Então, eu queria te agradecer, porque foi a pessoa mais, não foi uma das mais, foi a mais que me incentivou, que me ajudou, que falou, poxa, vai lá, Carol, se você quer começar tudo, muito obrigada, Bruno. Eu jamais vou esquecer isso. Lisonjeado, viu, Carol? Que Eu legal. falei, ainda falei pro André, André, quando eu ver o Bruno um dia pessoalmente, eu vou fazer questão absoluta de agradecer Pô, que bom. esse apoio que eu tive. Eu tava comentando antes do podcast A gente como veio a sua no carro transição de falando carreira sobre foi bem isso. sucedida, né?
Porque você tinha muito seguidor por conta da televisão, mas hoje você vai nos seus posts, super engajamento, as pessoas interagindo, vendo o que você publica. Daí eu falei, poxa, que bacana. É bom E é saber que eu tive difícil. um peso nisso. Aí. Obrigada, acho Pô, legal. muito, muito legal. Agora, então, eu tava falando, e aí, puxando esse gancho, o que eu vi? Que o Bruno falou que a Malu tem uma carteira de investimento dela, que ele ajuda ela, tudo ele tava contando. É sempre a dúvida de todo mundo. Não, vai lá. Eu Mas- tenho a foto aqui que você tá procurando? Eu tô procurando a foto Eu dos tenho ela aqui, fios. não É sei. que a Malu, ela deve ter 1000 fotos. Ah, muita. Não, eu tenho Muito. 3 mil eu tô fotos publicando. publicadas. Eu tô baixando aqui, ó. Tô chegando lá, uma hora eu chego. Não, eu tô publicando 3 a 4 vezes por dia e não cheguei ainda no número de posts que ela tem. Porque E eu- lá no começo ela fez muito post. Eu trabalhei duro, o pessoal acha, Não, o pessoal acha que vem fácil o É. sucesso, né? Eu tô na internet, eu tenho Instagram há 5 anos. Esse post que o Bruno tá falando foi em 2016. Essa foto aqui. Achamos a foto. Tá aqui, pessoal. Depois Depois você eu mando pra manda botar aí. Tá no- aqui, no depois bota na nós edição. colocar a foto. Mas Você aí, pode também descer o meu Tá perfil, vendo? Ó, as tem 3 mil todos fotos. os fios e olha só, tem uma extensão enrolada ainda na mesinha. Tá vendo? Nem pra Quem tirar a vê a extensão. Malu hoje naquela casa nova Maravilhosa. não imagina o que passaram aí, né? Exato, não Ai, tem meu ideia. Deus.